Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um Pod Constrói. E aí, Eric, como você tá? Tudo certo, e aí? Tudo certo. Hoje vamos Então falar tá de um bom. assunto bom, né? De novo, no nosso dia a dia, a gente tá vindo hoje em vários episódios que tá pegando o nosso dia a dia, né? Falando sobre ímper, né? Sobre ímper, projeto, fabricante. E agora a gente tá indo para um sistema que muito me agrada. Eu acho que hoje tá no meu top 2 Talvez, sistema. talvez possa vir até novidades sobre esses sistemas aí, vamos ver. Vamos ver. Sonho de consumo. Pra mim, eu vou te falar, viu? Pra mim hoje se não for o 1 é o 2 ali, fica intercalando, só que isso vai depender da área que tá sendo cogitada, né? E hoje nós trouxemos um consultor, né, que tem uma história dentro desse segmento. Eu acho que um dos pioneiros aí trazendo pro civil esse sistema aí, É, vem ajudando o mercado a ser formado, né? Ajudou a Prime ter o sistema de PVC. foi ele né? que me ensinou aí, trouxe o sistema. É isso aí. Mas antes disso, né, mandar o pessoal seguir a gente, né? Ô, pessoal, Compartilhar. é isso aí. Tivemos um bom resultado, né? O último vídeo, principalmente no YouTube, hoje, né? Mais de 300 visualizações completas lá. Um vídeo de 1h10, né? Foi. Pessoal, vamos querer perder tempo, né? Pra ver aquilo lá. Na verdade, não é perder tempo. Se o povo tá gostando, quer dizer que Tá indo bem, né? tá indo bem, né? Ganhou Tá tempo. certo. Ganhou tempo, exatamente. Meu, Bom, agradecer se tá assistindo, mas, meu, segue, compartilha, clica o sininho. ajuda a gente aí. Hoje, o vídeo patrocinado, né? Da MC. MC, Construir é Cuidar. Vamos falar um pouco dele também, né? O nosso convidado também tem a familiaridade com os sistemas da MC, que é um dos fornecedores do sistema de manta de PVC, que é o que a gente vai falar. Isso aí. E hoje o nosso convidado é o Domingos Capobianco. Domingos, obrigado por ter vindo aí. Muito obrigado aceitado o pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui e falar um pouquinho daquilo que a gente sempre fez e ainda, até por falta de opção, vamos continuar fazendo, né? Ô, Domingos, quantos anos de... Eu não vou falar PVC, porque eu acho que você entrou em várias geomembranas já na sua carreira. Sim. Mas quantos anos de geomembrana aí? Olha, desde 80, desde da década de 80, meado, 83, 84, né? Que eu peguei solo, para empreender nesse ramo e fiquei até hoje. Legal. Por incrível que pareça, permaneci aqui. Às vezes vai num PAD, às vezes vai num PVC, às vezes num TPO, vai de acordo com o mercado ali Tudo também. isso entrou na história aí, bastante. Eu trabalhei num fabricante, né, em São Paulo, e fui lá ser desenhista, projetista, eu estava na faculdade ainda, e fui ser desenhista, projetista porque eles precisavam tinham importado uma máquina, vai desmontar e montar aquela máquina, coisa de japonês, né? Eles compram um produto, um avião, por exemplo, desmonta inteirinho, pega peça por peça e faz outro, faz dois, faz três, faz uma série. E isso aconteceu e eu fui ajudar nessa parte. Só que logo em seguida, eu tinha tido uma experiência com desenho de obras, e quando eu falo desenho, naquela época, não era desenho de CAD, de computador, não. Era desenho de Desenho técnico prancheta. Acho que muita gente do que está nos assistindo nem ouviu falar. Prancheta com tecnígrafo, com régua paralela, tinta nanquim, papel vegetal. Vivi muito tempo isso aí. Os grandes escritórios de projetos, né? Tinha 100, 200 funcionários. Exatamente. Tinha. No centro empresarial, eu entrei num salão uma vez, fazer uma visita para um cliente, que perguntei para a moça, com quem que eu falo sobre esse assunto, a recepção. Na diagonal do salão, assim, devia ter uns 40 metros, né? Aquele cara que está em pé lá, tinha uns 50 sentados na prancheta, aquelas pranchetonas, né? Eu fui me dirigindo para ele, né? Perguntei, qual é o nome dele? É Sábato. Aí eu
Quando eu cheguei no metade do caminho, eu percebi que ele fez menção de sair por uma porta lateral que tinha. Aí eu falei, vou perder a oportunidade, né? Gritei, seu Sábato, aquele silêncio, né? Todo mundo desenhando lá. Seu Sábato, ele, pois não, falou, eu sou o Domingos, pronto. Acabou o silêncio, acabou a concentração dos desenhistas. Mas era assim que funcionava, né? Legal. Para não fugir muito do assunto. Depois veio a tecnologia, o aperfeiçoamento, e a gente teve que acompanhar, né? Senão eu teria ficado para trás. A primeira empresa, então, que você trabalhou, Sansui, é isso? Exatamente. Isso foi na Sansui. Foi na Sansui, Foi através da Sansui que nós montamos uma equipe e fomos fazer perto de 600 mil metros quadrados no projeto Alumar, em São Luís do Maranhão. Até então, na implantação. Até então, a Sansui fazia PAD exclusivamente? Não, só fazia BVC. A Sansui tem 2.000 itens, tinha naquela época 2.000 itens de produção, totalmente PVC, só PVC, não mexia com outro material. Tá. E de repente começou a aparecer uma necessidade. Existia um laminado plástico que a gente chamava de, como é que chama? Pneumático. Pneumático, né? Por quê? Porque era usado, por exemplo, para fazer brinquedo inflável, boia de piscina. E surgiu uma necessidade numa empresa no Vale do Paraíba com seguro contra incêndio. Eles precisavam, por exigência da seguradora, de uma grande reserva de água. Não tinha reservatório para isso. A solução foi escavar o terreno e fazer, compactando tudo, uma lagoa. Só que a região tem um solo muito arenoso, então punha água lá e ia embora. Solução, ligaram para a Sansui, acho que o pessoal se conhecia, né? Tinha um intercâmbio entre eles, e pediram para dar uma solução com plástico. Aí nós desenhamos, né, ainda na prancheta, ainda com tinta nanquim, a primeira modulação, vamos chamar assim, né, de faixas soldadas na solda eletrônica, uma com a outra, para ir lá e vestir aquele terreno, aquele solo, com aquela pré-manta, vamos chamar assim, que não era uma manta ainda, era um laminado plástico chamado pneumático, dos mais fortes, pouco modificado para atender aquela necessidade, e foi aí que a coisa funcionou. Nos anos 80, já fazendo um pré-fabricado. Eu acho que aí ainda era antes de 80, que eu contei 84, assim, porque foi quando eu comecei a empreender na área. Mas em 76 eu já estava desenhando coisa desse tipo, né? E provavelmente foi no início de 80, da década de 80, que surgiu essa necessidade. Alguns anos depois, ou logo em seguida, começou a aparecer em Santa Catarina uma indústria de papel e celulose, que tinha também um problema, já se começava na época a ter problema das indústrias que movimentam ou que mexem muito com química, com produtos químicos. Antigamente se jogava no meio ambiente, jogava no rio, matava os peixes e ninguém nem lembrava disso. Porém, começou a aparecer a consciência, veio a pressão da sociedade, com alguns pioneiros. A própria Alcoa, quando veio para o Brasil, já veio com um gabarito de lá de fora, né? Aqui nós não vamos fazer isso, nós não vamos estragar nada, nós queremos fazer preservando. E de fato eles demonstraram através do projeto que eles estavam fazendo certo a coisa para preservar o meio ambiente, vamos dizer assim, né? Então, lagoas para resfriamento daquela água contaminada com soda cáustica, lagoa para tratamento de rejeitos, e lagoa de disposição de resíduos sólidos, né? E também foi feito a água embaixo, junto com a manta, logo sobre a manta de PVC, tinha um sistema de drenagem que colhia a água da chuva, que arrastava consigo o resíduo da soda cáustica, que vinha no resíduo da bauxita, e levava tudo para o processo de novo, para usar no resfriamento, usar no operar das máquinas lá, onde se produzia lá a alumina. Legal. Então, o sistema ele veio para a água primeiro.
Isso, primeiro para água e para água geralmente de efluentes, para tratar efluentes, né? Tá. Era uma solução de custo-benefício melhor do que na época que eu acho que já existia manta asfáltica, essas coisas, só que devia ser mais caro, né? A manta asfáltica veio um pouco depois disso. Depois? Sim, porque quando eu comecei a empreender, entrei no ramo, eu falei, puxa, eu vou lidar com impermeabilização. Tá. Então eu fui fazer na precursora da Viapol, que foi a Toro, eu fui fazer curso lá de manta asfáltica, né? E eu comecei a aprender sobre cimento cristalizante, para saber, para poder falar a linguagem da impermeabilização. Conhecer todos os sistemas. Isso, certo. Cheguei a fazer na prática algumas coisas, apliquei em Campina Grande, perto de 30 mil metros quadrados de manta asfáltica uma vez, né? Mas aí acabei me definindo por ficar no PVC. Eu comecei ali, entrei vamos dizer, pela lateral da porta, né, no meio, porque hoje as empresas, a Prime, fez isso, né? Super tarimbada em impermeabilização, faz muito bem o que faz, porém resolveram também incluir PVC no seu histórico, no seu currículo. E aí, então, está fazendo o jeito correto, o jeito que, aliás, alguns estão fazendo correto. Outros, nem tanto, assim como alguém que a gente já falou agora há pouco, que em off aí, que tentou fazer, mas resolveu cortar caminho. E aí se deu mal, né? Infelizmente, isso tem acontecido muito. A gente não fica alegre com isso, não, fica triste. Mas as pessoas têm que aprender. Eu aprendi, como eu digo sempre aos meus clientes, eu aprendi quebrando a cara. Então você não precisa quebrar a cara para aproveitar a minha experiência, modéstia à parte, que ela vai o que eu quero é evitar que você passe os perrengues que eu já passei. Legal, meu. O Domingos até comenta bastante, né? Só reforçando, o Domingos é um consultor da linha do PVC, né? Ele dá cursos e treinamentos. A gente teve duas empresas, né? Que o Domingos eu conheci bem. Uma trabalhei nela e a outra era a minha, né? Que é a Prime. Na que eu trabalhei, a gente não chegou a ter o treinamento, pegar a consultoria. Acho que o pessoal só para ensinar a soldar, né? Essa era a grande questão. Domingos, como que solda? Me explica como solda. E foi. E a gente realmente partiu por um outro formato com a Prime. A gente fez a consultoria, teve os treinamentos, teve gente do Domingos em campo na época para ensinar a treinar. Então a gente fez uma obra toda, acho que 2 obras todinha juntas. E assim, isso foi o grande diferencial para a gente poder pegar o mercado e falar, agora vamos sozinho, né, Domingos? Exatamente. Foi exatamente amadureceu, isso, né? Começou do ponto zero, aprendeu os princípios e foi bem reduzido por questões circunstanciais na época, né? Foi bem reduzido, a gente resumiu o máximo essa transferência de tecnologia que a gente faz normalmente. E vou dizer, foi possível porque foi a firma do Robertinho, não para jogar confete nele agora, mas tem empresas que eu não faria isso, né? A gente dá uma analisada, vê o histórico, o currículo da firma e fala, não, isso não vai funcionar, eu vou estar sendo desonesto se eu fizer isso, ele não vai pegar. Mas a gente conversou, ficamos acho que um dia quase, né? Em torno de uma mesa ali, conversando. Ele fez um treinamento teórico, né? Isso. Depois ensinou os meninos a soldar e tal. Ali tudo em laboratório, sabe? Então a Boschini faz essa parte, a Boschini faz. E depois fomos para campo, né? E aí foi desenvolvendo chapa colaminada, perfil de beiral, cantoneira. A gente fez na prática, no campo, né? Na obra já, o que eu gosto de fazer preliminarmente, para que quando chega na obra, na frente do cliente, o cliente não fala assim, poxa, vocês estão colocando aprendizes para fazer o meu trabalho aqui, a minha obra aqui, né? Então, eu procuro evitar isso, já mandando o pessoal com algum conhecimento técnico, né, para a obra. E vou junto, né? Faz parte dos meus contratos, essa minha permanência à disposição do cliente para as primeiras obras, ou quantas ele quiser, a gente ir tocando. A gente foi se separando aos poucos, né, do Roberto. Ele foi se afirmando, aprendeu a andar, daqui a pouco começou a andar de bicicleta, hoje está de avião.
Legal. Mas, Ô, Domingos, mas pegando o gancho lá da sua fase de Sansui, então. Sim. Então, onde você entrou como estagiário, desenhista, né? Perfeito, isso. Foi dela que você saiu para o mercado para empreender. E aí você Exatamente. abriu a sua própria empresa de aplicação. Isso. O ponto alto da minha estada na Sansui foi exatamente a obra do Maranhão, da Tá. São Luís. E quando eu fiquei 6 meses lá, né, direto na obra, tocando aquilo lá, fui como segundo homem da equipe e acabei, por volta da metade desse período, me tornando o responsável por todo o trabalho. Nós tínhamos lá uns 30 técnicos, né, entre segurança do trabalho e tudo era exigido pelo cliente e nós cumprimos direitinho. E quando voltei de lá, sim, nós éramos o que de melhor o cliente, né, a Alcoa tinha conseguido no Brasil na época, porque nós tínhamos aqui Plavinil, Vulcan, Cipatex, que veio, pelo menos para mim, apareceu depois. E acontece o seguinte, a Alcoa fez uma certa... Foram 2 anos, né, desenvolvendo trabalhos de laboratório. Tá? E quem melhor atendeu no final, quem melhor se aplicou a atender, até porque, não sei, acho que eu já tinha alguma coisa predestinada para isso, e fiz muito empenho, né, sobre isso. Ia no cliente, pegava a amostra do líquido que ia ficar para fazer teste de laboratório, para ver se... Para adaptar, porque o PVC tem essa característica, você adapta a fórmula dele para aquilo que você vai precisar usar. Perfeito. Não é como outro produto que tá aqui, serve, não serve, não serve. Então você contribuiu também para a formulação da desenvolvimento que foi utilizado na época. O desenvolvimento, Tá. certo? Nós trabalhamos muito nisso, muito desenho, muitos textos, né? Falando sobre o assunto, idas e vindas, acabou redundando na formação daquela equipe para ir. Nós vendíamos a manta, mas teríamos que ir nos responsabilizar por executar o trabalho de colocação no campo. Tá. Que não era o convencional. Éramos os menos ruins, vamos dizer assim, os melhores que tinha no Brasil. Mas lá já era soldado com soprador de ar quente? Não. Aí eu vou chegar lá. Nós treinamos durante meses aqui na fábrica da Sansui, um sistema com a Brascola. A Brascola desenvolveu um produto para nós, uma cola à base de poliuretano, e a gente colava, né? Então fizemos muitos ensaios, né? Laboratório, como diz o Robertinho, passando pincel e, enfim, compramos aqueles rolinhos que hoje se usa para soldar, né? De confecção e tá. Treinamos muito, mas fomos para lá, então começamos assim. Só que a Alcoa, percebendo que os melhores que eles conseguiram eram desse jeito que hoje eu vejo quanto era rudimentar, né? Ela chamou para mim o pai da matéria no mundo na época, acho que até hoje, né? Eu não sei se perdi contato, não sei se ele era um australiano, o David Williams. Tá. Aí eu convivi esses 6 meses com o David Williams. Lá em e isso foi logo no começo. Nós iniciamos na obra, a Alcoa já falou, opa, trouxe o David para cá. E ele foi o consultor da obra. Ele foi o consultor da obra. E eu aprendi. Não, a nossa equipe viu que foi lá na Alcoa pensando que sabia fazer. E vimos que não sabíamos fazer nada. Eu vou chegar num ponto que vocês vão se surpreender agora. A primeira mudança foi que um ambiente igual esse aqui, lotado de lata de cola, galão de cola de 3,6 litros, né, da Brascola. Primeira coisa, ele mandou jogar tudo aquilo fora. Nossa! E importou, não sei como é que conseguiu, porque na época você importar coisa, e ainda mais coisa dessa natureza, química, né? Ele importou 4 produtos. Não sei como é que conseguiram, devia ter um processo especial para eles, né? Da própria Alcoa. Trouxe tetrahidrofurano, que é o principal, ciclohexanona, dimetilsulfóxido e a própria resina de PVC. E trouxe uma formulinha e eu fiquei olhando, tá, o David Williams, né? Abrir os tambores lá, pegar aquele produto mal cheiroso, né? Não podia ser num ambiente fechado, porque aquilo... Enfim,
e preparava, né? E preparava aquelas quantidades, né? Preparava uma cola de PVC. Preparava, é quase uma cola de PVC, né? Mas eu prefiro chamar de solda química, Legal. né? Porque é um solvente, é uma mistura de solventes que age no PVC fundindo a frio, sem aquecer, sem nada, né? Só, aliás, lá nem precisava aquecer, porque aquela temperatura, né? Aquele sol escaldante, né? Então você colocava uma tábua embaixo, colocava as duas mantas sobrepondo as faixas que elas iam serem emendadas e molhava as duas ao mesmo tempo com a solda química, uma bisnaguinha e tal, um biquinho e tal. Passava a mão assim para espalhar o mais uniformemente possível e vinha com um rolinho soldando em cima de uma tábua. Bom, o serviço passou a render muito mais, claro, muito mais rápido, né? E depois disso, dava 6 horas, lá naquela temperatura, naquelas condições climáticas, 6 horas era suficiente para essa solda química curar. Os solventes são muito voláteis, todos eles, né? E como evaporava rápido, enquanto o rapaz já estava, aquele líquido sumia. Sumia, ficava só aquela massinha de PVC derretido que uma ia interagir com a outra, você aplicando o rolinho, ela soldava. Então, solda química. Eu, se pudesse, usaria solda química em todo quanto é lugar que existe, que é o melhor sistema. Depois você passa um teste de ar comprimido, que é uma outra briga, né? Que depois a gente fala sobre ela. E de vez em quando você achava uma falha, claro, né? Feito por ser humano, não tem o que seja infalível. Mas consertava, tinha conserto. Era só secreterioso fazer um teste com atenção. A gente ficava muito em cima porque a responsabilidade é enorme. Você não pode ter, não aceita 99,9%, não dá. Tem que ser 100% ou não é. Qualquer reservatório. É como um reservatório. Se você deixar uma falha, a água não falha. Exato. Nós estamos falando, acho que eu misturei um pouco os assuntos. Não, que daí você saiu dessa obra que foi onde você aperfeiçoou. Quando voltamos da Alcodes, obrigado por levar. Eu começo a falar, me entusiasmo e esqueço onde eu estou. Quando nós voltamos, um amigo meu, o Zanoli, ainda dentro da Sansui, falou: Domingos, vamos adaptar esses conhecimentos que você tem para as empresas de impermeabilização aqui. Vamos colocar manta de PVC nas construções. Impermeabilizar laje, impermeabilizar reservatório, com isso. Começamos a lutar. Topei, vamos embora. Não só eu, né? Algumas pessoas envolvidas, mas eu tinha trago lá de São Luís do Maranhão essa bagagem, esse conhecimento que eu adquiri com o David Williams. Isso acabou fazendo com que eu me fixasse no ramo, né? Eu tinha intenções de fazer outras coisas, de terminar a faculdade e ir para a indústria mecânica, coisa. Acabou tudo. Fiquei nessa área até o dia de hoje. Legal. Bom, isso aí, 40 e tantos anos, quase 50 já, né? E Eu vou perguntar isso, não, porque ele quer te pegar, hein? Pois é. Então, o histórico é esse. Aí veio a época dos perrengues, né? Obra para fazer. Vou falar só um perrengue, tá? Edifício da Sumitomo Corporation na Avenida Paulista. Nós... um prédio bastante característico. Ele era um dos primeiros prédios que eu vi em São Paulo, com aquele sistema construtivo, aquela estrutura metálica, né, por fora, o esqueleto, exoesqueleto, né, por fora. E a gente foi fazendo, ainda com a manta de PVC pré-soldada, em parte, né, em parte a gente já estava soldando com ar quente, emendando só um pedaço no outro, né. E mandava testar com água. 1 metro d'água. Tinha 4, 5 de altura, né? 1 metro, não, 2 não, 3 não. 3,5 começava a vazar. Isso é reservatório. Reservatório. Aí você esvaziava. Quando chegava com meio metro, continuava vazando. Deixava 15 dias, continuava vazando. Enquanto tivesse água no reservatório,
aquilo ficou muito estranho, né? A gente tentou de todas as formas. E o importante, né? Eu não tinha visto ainda, até então, ninguém usar geotêxtil em associação com geomembrana, com membrana. Isso, que época que era? Como? Que época que era? Ainda nos anos 80. Tá. Ainda na 85, 86, 87. Já no seu voo solo, já. No meu voo solo. Meu voo solo, né? Pois bem, a gente não conseguia, a gente esvaziava o reservatório d'água, ia procurar, não achava falha visível, né? Uhum. Em outros tínhamos tido problema, a gente achava rapidinho, né? Uhum. A própria água que tinha vazado, ela voltava, refluía debaixo da manta, né? Ficava aquele resto ali. Bolsão. Ela refluía, a gente achava, tá aqui vazando aqui, ó. Aqui tem um rasgo, tem um furo, caiu uma ferramenta, alguém pisou. Uhum. Pois bem, aí na Sumitomo Corporation nós não a encontrávamos. Troquei a manta uma vez, né? Falei, fazer outra manta, mandei para soldar, soldagem eletrônica e tal. Fomos lá, soldamos de novo no local, botamos, montamos, encheu. Mesmo fenômeno. O prédio balançava demais. Isso daí era um reservatório elevado. Todo prédio ele é fixo na base, né? Uhum. E em cima, se você olhar, tiver um instrumento para medir, você vai ver que qualquer prédio se mexe bastante. Uhum. Mas aquele lá era o triplo dos outros que eu estava acostumado. Tá. Né? Quando nós esvaziamos a segunda vez, esvaziamos a terceira vez, eu ia trocar a manta a terceira vez, eu mandei arrancar tudo que tinha embaixo. Eu falei, quero que fique no concreto, nós vamos regularizar esse concreto de novo e depois colocar a nova manta. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu tinha pego 2 estagiários na faculdade, né, para nos ajudar, né? E os 2 estavam lá, aí me telefonaram, vem aqui para você ver uma coisa, quando eles estavam descascando o concreto lá por dentro do reservatório. Cheguei lá, você enfiava, mas tinha trinca no concreto, tinha 8 camadas de impermeabilização. Naquele tempo se usava neoprene Hypalon, cristalizante, tinha de tudo, manta asfáltica. Eles já tinham tentado de tudo, então. Não era manta asfáltica, era aquele asfalto oxidado a quente, moldado em loco, né? Pois bem, foi tirar tudo aquilo, a gente olhou, aí, bom, deduzimos o seguinte, a gente questionava, porque o PVC tem 300% de capacidade de alongamento, se ele não for estruturado, e a manta lá não era homogênea. Se ele não for estruturado, ele tem 300% de capacidade de alongamento, porém, como que faz esses cortes que parecem navalhas? É isso que aparecia. A gente chegou à conclusão, se você tem uma trinca no concreto lá embaixo, escondida, tá, a água começou a encher, até 3 metros não vazou. Ele adere o material. Ela adere o material na borda de cada lado daquele micron, que é a espessura daquela trinca, daquela fissura. Aquele micron passa para 3 milímetros, ficou em 3.000%, né? Sim. Então, não tem material. Então, a própria pressão da água fazia com que você fizesse a ligação do PVC ao substrato. Isso. E ele fosse... Ela puxava a manta, mas só naquela mínima... A outra manta não era solicitada o esforço. Entendi. A parte... Só que estava exatamente em cima da trinca, foi aí que surgiu a grande ideia. Camada separadora. Geotêxtil, né? Então... Começou a surgir o sistema que a gente conhece hoje. Depois que eu comecei a trabalhar com a MC, com os sistemas que vieram de fora, metrô, obras do metrô, eu percebi que lá fora eles faziam isso. Eles chamavam de fleece, né? Um material parecido com esse, né, que colocava entre o substrato e a manta para evitar aquele contato, para isolar, até formar o que eu chamo hoje de camada de rolamento. Porque com esse geotêxtil lá, com esse fleece lá,
a estrutura, o substrato pode se deformar à vontade porque o PVC vai se acomodar e vai distribuir entre toda a manta de PVC aquela tensão que ele está Vai sofrendo. conseguir aderir. Esse foi... ele fica conhecido como um colchão amortecedor ali, né? Porque ele amortece todas essas tensões, funcionamento. Principalmente camada de rolamento, porque o PVC passa, por mais que seja o esforço, por maior que a pressão exerça, ele cria fica como se fosse autolubrificante, né? E o PVC consegue deslizar. Então, distribui essa tensão em cima do... Aí começa os pulos do gato de qual que é a gramatura que tem que colocar desse geotexto. Porque se você colocar uma quantidade, uma gramatura pequena, você perde essa função. Não, você tem que ter, no mínimo, 200, eu já tenho restrição. Já 400 gramas, pelo menos, por metro Um quadrado. reservatório, né? É. A cobertura chegou a avaliar, né? Dependendo da marca, dá para usar 200. As marcas que fabricam boas Qualidades, né? Agora tem que chegar a 300, é isso daí mesmo. Agora, Domingos, mas pode aí vamos lá. Aí você passou dos anos 80 aos anos 90. 90 com a sua Isso. empresa, brigando com o mercado. Brigando com o mercado e tentando aprender o que eu não aprendi até hoje, que é administrar e vender. Né? Eu aprendi a duras penas que você ser aplicado, fazer bem feito a parte técnica é fundamental, porém não resolve tudo. Perfeito. Para tocar uma empresa, você tem que ter o que o Robertinho tem, esse feeling, essa capacidade de gerenciar, né? Essa gestão toda. E além disso, tem que ter uma equipe de venda, tem que vender bem. Eu realmente Se falei... ficar só com uma pessoa, não roda o negócio. Não roda. Teria que ter. E eu não tive sorte para escolher parceiro. Eu tentei várias vezes, né? E todas elas não deu certo, por um motivo ou por outro. Não vem ao caso aqui, vai tomar muito tempo. Mas não consegui. Então, por outro lado, também não existia foto eletrônica, celular. E eu fotografava as obras que eu fazia com aquele sistema de ir no Minilab, acho que vocês não conhecem, nunca chegaram a conhecer. Você ia no shopping, tinha uma gaiola de vidro, assim, toda de vidro, você via a máquina lá, revelava o filme. Talvez o nosso técnico lá trabalha com imagem, tenha um pouco de conhecimento. Históricos. Deve ter passado por isso, né? E você revelava aquela película negativa, depois ampliava. Por isso. Você passou por isso? Lógico, revelava a foto, tirava foto, ficava no revelando filme. a tua idade. Aí tirava as fotos na câmera, depois mandava o filme pra revelar, né? Eu só Demorava 15 dias para como é que era o nome? Kodak. Kodak. Eu só tenho recordação disso por causa dos meus pais, assim. Tá bom. Não vou fazer a piada do cabelo. Aí eu pegava aquelas fotos, revelava, né? Tinha 400, 500 fotografias, né? Colocava em 2 ou 3 álbuns, né? Aqueles álbuns que tem uma página grande, assim. E tinha uma película de transparente. Sim. Você colava, era meio autocolado, colava a foto aí. Ia criando seus case físico. Exatamente. Eu punha numa certa sequência para facilitar o entendimento do cliente e levava. Então eu levava na obra lá do engenheiro que estava tocando, eu falava, olha, você tem que colocar manta de PVC na sua impermeabilização, no seu reservatório d'água, olha aqui como fica e tal, não sei o quê. Aí ele fazia pergunta, depois ele falava, olha, gostei demais do seu sistema, muito bom, olha, eu gostaria de fazer, mas não vou fazer. Por quê? Porque se eu fizer, quem mais faz isso no Brasil? Eu não conheço, né? Isso você está falando que o seu único fornecedor ainda era a Sansui. E não tinha concorrente. O único aplicador, né? E aí o que acontece? Eu ficava sem o que dizer para ele, porque realmente eu vou te dar, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu trabalhar, enquanto eu estiver aqui, eu vou te dar assistência, claro, vou assumir um compromisso com você de te atender sempre que você precisar. E não existe material eterno, né? Existe material que tem uma longevidade alta, porém não dá para garantir, né? Eu garanto 5 anos, né? Posso garantir até 10 se eu fizer um trabalho bem feito de acordo com os meus critérios. Mas isso também não basta. Mas ficava por isso. Eu não pegava muitas obras, né?
A Olivetti, por exemplo, tentei fazer num prédio enorme que eles tinham, né? Uhum. Nem me lembro onde era, mas... malha, assim, dava água na boca, né? De vontade de fazer aquele trabalho. Uhum. Porém, eu comecei a criar, então, a ideia de que nós precisávamos de concorrência no mercado. Os aplicadores precisavam ser mais numerosos. Fomentar o mercado. Fomentar o mercado com gente. Porque uma coisa é você fomentar, botar um monte de gente. Vamos fazer, todo mundo faz agora PVC. Sim. Outra coisa é fazer PVC como tem que ser feito. Criar massa crítica de qualidade. E a própria Sansui, depois que eu já tinha saído de lá, mas continuei trabalhando de graça para a Sansui, né? E trabalhava de graça depois para a Vinil, e depois passou a ser Vulcan comprou para a Vinil, depois trabalhei de graça para a Cipatex. Por quê? Para vender o meu trabalho, eu vendia o produto deles. Sim. Quando... Me perdi um pouquinho. Peraí. Na formação de mercado. Formação de mercado, exatamente, é isso que eu estava falando. E aí o que acontece? Eu achava que não tinha que ter esse mercado, a concorrência, né? Uma concorrência leal, uma concorrência de mesmo nível, né? Uhum. Apresentasse a mesma solução com os mesmos critérios. Uhum. Porém, tive muita dificuldade. Sim, eu lembrei aonde que eu tinha, aonde que eu peguei o desvio. A Sansui começou a me contratar para apresentar cases. Tinha lá um evento, um simpósio, alguma coisa, o IBI, né? Uhum. No IBI tinha sei lá, aquelas reuniões que eles faziam de 2 em 2 anos, ou 4 em 4 anos, não me lembro mais. E lá, inclusive nessa época, a Sansui tinha feito o primeiro teste de acoplar geotêxtil na manta dela. Tá. Fez isso pensando em contornar um problema que se tinha muito, que era o da instabilidade dimensional. Uhum. Você colocava a manta numa laje de manhã, no dia seguinte, de manhã também, a manta tinha encolhido, estava fora do lugar. A exudação, principalmente dessa manta que nós tínhamos, até então, era muito alta, muito acelerada, né? E o material degradava rápido e acontecia esse encolhimento. Para driblar esse problema do encolhimento, a Sansui acoplou, fez uma colaminada, né? Uhum. Manta de PVC com o geotêxtil. E aí o geotêxtil resistia a esse tracionamento aí. Na época não existia, eu posso falar o nome de empresas, não tem problema. Já falei vários aqui, né? A Rhodia, ela tinha como marca o Bidin. Bidin era um produto da Rhodia, né? Que o geotêxtil, não agulhar, não tecido, né? E depois passou a ter a empresa Bidin, com esse nome Bidin. Independente. Fizeram um acordo lá, se acertaram e passou a produzir um produto específico só para essas aplicações, que nem é isso aí, né? Fabrica para drenagem de terreno, para reforço de automotivo, solo. Hoje é muito abrangente. Aí bem o abrangente. tecido. É poliéster e depois polipropileno. Surgiram outros fabricantes. Pois bem, quando aconteceu o representante da Rhodia, um assessor técnico também deles, né, veio no meu escritório como aplicador, que eu era um dos únicos ainda da Sansui, do material da Sansui, porque ele soube que eu tinha feito uns 3.000 metros quadrados num prédio lá na zona norte de São Paulo. O térreo. Com aquela manta, colocando proteção mecânica em cima, e com aquela manta com o geotêxtil acoplado, né? E foi uma história, né? Na impermeabilização, que ele chamou a atenção. Muita gente... Ô, Domingos, eu tenho... Ó a alegria dele, a alegria dele. Eu tenho 8 prédios em Piracicaba que eu fiz assim, meu. Você fez assim? Alegria. Eu vou te falar, eu não sei por quê. É. Você reduz custo, reduz carga.
Oh, é um sistema fantástico, mas beleza, depois a gente toca nesses Não assuntos. tem problema. Ó o sorrisinho, na hora que você falou que fez do Té, ele já Não. deu um sorriso. Depois a gente toca nesses assuntos aí pra ver se a gente começa a alertar o mercado. Dali uns dias, nessa época aí, dali uns dias ia começar o próximo simpósio, acho que era o sexto, o nono, não lembro mais, nono do IB, né? O Renato chegou para mim e falou, Domingos, não, ele passou um dia no meu escritório, fez um monte de questionamento, perguntou, falou do geotexto, da manta, como é que aplica, como é que eu soldei, como é que eu fiz, como é que eu resolvi, como é que fiz a proteção mecânica, falou tudo. Um belo de um dia, faltava 3 dias para o simpósio começar, ele chega com uma apostila montadinha, falou, faz favor de ler isso aqui, porque você vai apresentar ela lá. Eu já tenho 3 trabalhos, não posso apresentar mais. Você vai ter que apresentar. Eu falei, você tá louco, não tem preparo nenhum para isso. E não tinha mesmo, né? Nunca tinha falado em público assim, mas já falar aqui que nem eu tô falando agora é por causa do treino desses 40 anos aí, né? Meus amigos, eu fui e fiz, né? Dei uma estudada na apostila. O que eu tinha falado para ele colocou no papel, eu li aquilo do jeito que ele arranjou para ficar bem palatável, né? E apresentei aquela... E foi a primeira... A partir daí a Sansui passou a me contratar para, né, Ribeirão Preto, Porto Alegre, né? E aqui em São Paulo, Instituto de Engenharia, né? Fizemos vários eventos em que eu apresentava aquele audiovisual, né? Falando da colocação das mantas, mostrando fotos, exemplos, comentários, como estou fazendo agora aqui, né? Ô Domingos, e numa dessa se vai 40 e poucos anos. 40, quase 50 já, né? 45 pode contar. Que você vem defendendo esse sistema. Sim, lutando por ele. Lutando. E me luta fala em uma glória coisa, muitas vezes, mas a gente não larga, né? um sistema que muito me agrada, por sinal, mas por que a gente sai de um sistema inicial antes de uma manta asfáltica, por exemplo, e a manta asfáltica se difundiu muito mais? Por que os projetistas muitos ainda relutam em especificar esse tipo de sistema? Eu vou fazer uma ressalva nessa tua afirmação. Vale. Isso é Brasil. Sim. Mercado nosso. Mercado nosso, Sim, tá? mercado nosso. Porque se você for lá fora, eu não vou. Eu viajei para Itália, viajei para o Paraguai, viajei aqui para o México. Porém, lá no... Eu acho, eu não fui conferir, mas eu acho que o PVC, o chamado roofing, né? Que é a cobertura com PVC de coberturas, as coberturas forradas, né, impermeabilizadas ou revestidas com revestimento impermeabilizante de manta de PVC, compete de igual com os processos que eu chamo de convencionais. Tá. Né? Agora, aqui no Brasil, primeiro, o lobby é mais forte. Do asfalto. Do asfalto. É até uma história... Daqui a pouco eu falo para você. Deixa acabar. Olha, a gente se divaga muito, né? Tem que tomar cuidado, senão você começa a falar tudo e não fala nada. Quando eu fui na Itália, por exemplo, eu fui numa fábrica de um dos fabricantes, né? Que trazem material, que começaram a trazer material para o Brasil, vamos dizer, nesse milênio aqui, né? Depois do ano 2000 para cá. Eles tinham um laboratório, isso me deixou babando, né? Me deixou de queixo caído, porque eles tinham um laboratório que aparecia lá uma indústria qualquer que tinha um determinado produto que ela precisava armazenar num tanque escavado no solo. Ou então precisava impermeabilizar o piso de uma fábrica, que depois ia pôr não sei o que em cima, aquilo tinha óleo, tinha... milhares de possibilidades de uso do PVC. Para cada um desses usos, aquele laboratório criava um produto adequado com as restrições cabíveis, né? E até onde podia, o que não podia falar, você não vai poder fazer isso, né? Então, o uso vai ficar restrito. Mas isso
E outra, não era uma indústria com 2.000 itens, 4.000 itens de plástico de PVC. Não, era uma indústria que usava o PVC, sim. A tecnologia do PVC, de fabricação, de produção e de uso, sim. Porém, eles usavam a tecnologia do PVC para fazer especificamente esse tipo de trabalho. Impermeabilização de solo. É isso que, né? Eu tenho algumas coisas que eu ainda fico um pouco reticente. Às vezes eu penso que você me desculpa, mas eu acho que até o comercializar dos produtos devia ser separado. Uhum. Né? Devia ter um setor que cuidasse só dos sistemas sintéticos. PVC, TPO, mesmo PAD. Uhum. Mas não misturar com os muito outros com a sistemas. impermeabilização convencional. Esse é um dos fatores. Uhum. Uhum. Porque você pega o YouTube, por exemplo, você vê lá, às vezes eu estou dando aula para o pessoal aí que eu vou dar treinamento, e na medida que eu vou falando, mostrando os exemplos, as coisas, eles vão fuçando lá no YouTube, no Google, Uhum. e pega lá exemplos, né? E você vê que o cara lá nos Estados Unidos que está fazendo uma aplicação de uma manta, e eles... Eu pedi para fazer aquele recorte geométrico para fazer um cantinho, Uhum. né? O outro lá resolveu que ele vai fazer aquele cantinho, em vez de recortar, ele vai dobrar, Uhum. né? E eles vêm mostrar para mim. Claro, o cara faz porque funciona, e funciona bem. Variações diversas. Mas eu prefiro não engrossar tanto a manta. Sempre tem um motivo pelo qual às vezes você tem 3, 4 opções da maneira de fazer uma coisa, mas você escolhe uma que te agradou mais por algum detalhe, né? Sim. Então, mas essa questão de você ter uma indústria que faz 2.000, 3.000, 5.000 produtos, itens, né? Faz toalha de mesa, faz capa de chuva, faz... E o PVC tá lá no meio. E o PVC faz de PVC, né? Faz aqueles macacões para andar no meio do mato, para entrar na água sem molhar a roupa. Ou, enfim, você usa o PVC para fazer produtos para revestimento e para roofing, para waterproof, que são os reservatórios, por exemplo, as lagoas, né? A gente chama também de waterproof. Então, é uma gente, existiram equipes lá fora que se especializaram nisso e difundiram isso e desenvolveram esse mercado. Nós sozinhos aqui não conseguimos fazer muita coisa, não. Não, mas eu vou, que nem, ó, aqui a gente fala do estado de São Paulo, né, que tem gente já de fora assistindo, mas no estado de São Paulo, e o Robertinho acho que tá testemunha aqui também, porque a gente hoje já fala de um mercado bem mais competitivo. Mas eu até comentei com o Domingos, eu concordo com o Érico falou, mas sabe qual que é o problema, acho, do PVC hoje? Ainda não ter focado? E é uma coisa que eu brigo e eu faço, não tem problema nenhum. Quando são áreas menores, as empresas de PVC não são muitas, né, ainda em São Paulo, mas ninguém olha para aquela área pequena. Então, se o cara tiver uma área menor, para uma marquise, caberia muito bem um PVC, ou o cara vai entrar com uma membrana, porque ele vai achar mão de obra que vai atender naquela metragem de 15, 20 metros. E quando você vai aplicar uma manta asfalto, você vai ter o cara que vai trabalhar com 15, 20 metros. Quando você vai chegar no PVC, vai ser difícil. 42 metros quadrados. Vamos falar o 20 pessoal metros. só tá vendo coberturas maiores aí, acima de 100, 200 metros. Talvez seja um dos motivos do PVC ainda não ter implantado tão forte no Brasil. Porque antes quem que aplicava era só as grandes. Antigamente você tinha só o Mini Trade, provavelmente, a própria Alvitra. Eles não atendem a área de 10, 15, 14 metros. Isso... Nem deixa o concorrente entrar, né? Nem deixa aplicadores entrar para usar o sistema deles. Hoje a gente tem essa facilidade, a gente consegue entrar e é uma das áreas que a gente vem atuando muito. Eu tô vendo isso muito em São Paulo acontecer. Então, porque São Paulo tem muitas áreas pequenas para se atuar, marquises, beirais, né? Olha, eu conheço gente que ganhou muito mais dinheiro, arrumou a vida depois de sofrer muito, quando passou a trabalhar só com obras menores, pequenas, casa, residência, né? Uma garaginha aqui. Isso, é exatamente isso. Porque assim, ó, a gente tá passando por uma
reforma da norma também, já Sim. aproveitando, né? E hoje a gente ainda não... se o pessoal for buscar a norma nossa hoje de PVC, ele é pobre. É uma norma ridícula, né? Europeia, No né? ponto atual, assim. E hoje o pessoal está trabalhando para dar um pouco mais de robustez para essa Sim. norma, né? Mas de credibilidade também. Exato. E assim, meu, Engajamento. qual o problema, né, de você ter, às vezes, a manta de 1.2, né, ou a manta de 1.5, ou a manta de 3, ou a manta de 1, por exemplo, para você fazer uma marquise, fazer uma guarita de prédio, sabe? Às vezes para economizar e viabilizar o serviço, sabe? O sistema fica vantajoso, né? Exato, exato. Talvez naquela parte que eu falei de fazer um setor comercial especializado em PVC, ou que seja em termoplásticos, em membranas e geomembranas sintéticas, ao mesmo tempo criar uma forma de distribuição em que eu preciso 10 metros, olha, eu tenho rolo com 12. Tá, então eu compro o rolo com 12, não precisa comprar um de 42. Uhum. É que daí eu acho que a gente vai formando o mercado, Domingos. Não sei o que você acha, mas que nem a gente tem os fabricantes. Uhum. Eu faço representação de um grande fabricante. Sem dúvida. E aí eu vejo, às vezes, o gargalo da dificuldade de coleta, é muito pedido, e se a pessoa quer fazer um pedido de só 12 metros e lá e pegar uma bobina de 12, cortar, vai impactar né? um caminhão que vai sair carregado, entendeu? Não, aí Então, não tem dúvida, mas eu acho que a gente tem que ter, tipo, Um distribuidor que faça isso. uma revenda só isso, disso. exatamente, uma revenda, disso. uma distribuição, né? Uhum. Que ele pegaria, assim, compraria da fábrica. Os 42, 45, né? Vamos dizer, Vamos rebobinar 50 rolos com 42 metros quadrados Uhum. e coloca no cavalete lá e quanto o senhor precisa? Uhum. Né? Ou ele pode até dividir aqueles 42 num certo número de peças, né? De 12, não sei quanto que vai dar um número exato, né? Uhum. Mas ele poderia também deixar lá e medir na hora que o cliente pede. Eu atribuo um pouco... Vai ficar o custo unitário mais caro, mas... Ele tem menor volume. Mas eu atribuo um pouco a culpa nos projetistas de impermeabilização também, sabe? Também. Porque eu já escutei de alguns falando que às vezes não especifica por não ter uma mão de obra capacitada próximo da obra. Eu acho que é assim, se você não começa a especificar, você não vai... Ter mão de obra ali. Você não vai obrigar o mercado a criar essa massa crítica, a criar essa mão de obra. Então é assim, Isso foi muito pior no passado, né? Exato. Então, se você acha que o sistema faz sentido, e hoje em dia, eu estou falando agora financeiramente, eu consigo fazer uma conta comparativa, Robertinho também está de prova, e fica mais barato o PVC do que você fazer uma manta asfáltica dupla. Sim. Isso em situações de uma construção nova, mas se você pegar uma construção existente, Que você aí tem que tá demolir luz. tudo, Isso. não sei o quê. O PVC vai ficar a luz mais barato, né? Então- Tá falando de quase 70% esse valor aí. Então, assim, se faz sentido o PVC, especifica. O cliente corre atrás. Sem dúvida. Fala para ele as exigências, como contratar e tudo mais. A hora que essa mão de obra local vê que tá tendo e ele não tá, ele vai atrás para se aperfeiçoar. Eu entendeu? sinto que essa argumentação já, Caiu, com o né? tempo, tem diminuído bastante, né? De que não tem mão de obra para fazer. Mas ainda Hoje vejo tem. muitos projetistas falando isso. Eu acho que precisa muito mais mão de obra. Hoje mesmo o Robertinho me falou que quanto menos gente aplicando, para quem aplica é melhor. Sim. Mas para o sistema condutor, e veja, eu sou obrigado a discordar do Robertinho, Não. porque se tiver gente do mesmo nível aplicando como você faz, lutando pelos mesmos interesses, Beleza. você pode até estabelecer com ele depois padrões para que você se mantenha dentro de um nível, como se faz lá fora, né? Uhum. As pessoas fazem a coisa direito porque tem que ser direito. Agora, não, vamos baratear aqui o feijão. Aí pega, em vez de vender um pacotinho com 1 quilo, vende um pacote com 800 gramas. Que barateamento é esse? É que eu acho que o PVC, ele dá uma certa filtrada porque os equipamentos são caros. Né? Então não é qualquer um que consegue startar o PVC e se aventurar, porque se ele erra na primeira obra,
provavelmente ele não vai conseguir tocar o mas negócio. eu acho que vai até além, né? Não é só os equipamentos, Érico. Eu acho que o valor, eu pelo menos vendo o cliente que vai contratar uma cobertura plana pensando no pacote todo, né? Desde o substrato até o acabamento final, que é o PVC, o valor agregado fica muito alto, né? Não, mas isso é pensando na cobertura. Eu tô pensando assim nessa ampliação de mercado. Sim, sim. Entendeu? Porque quem faz uma marquise, por exemplo, é uma empresa um pouco menor que vai e pega uma membrana para fazer. Às vezes ele podia fazer com PVC, entendeu? Ser uma empresa menor, mais enxuta, e colocar só o PVC na laje. Olha, vai chegar um momento que talvez demore um pouco, ou quem sabe a coisa se acelere de maneira um pouquinho mais exponencial, né? Que isso aí vai passar. Vai ter mão de obra suficiente. Já está tendo, muito mais do que... Eu era Em São Paulo tem bastante mão de obra. Eu era o único que fazia isso lá na década de 80, né? 90 até. Fui fazer lá 30 e tantos mil metros de manta asfáltica em Campina Grande. Eu comandei uma equipe lá para tocar essa obra. Mas porque eu estava naquela fase ainda de desenvolver, né? Se encontrar no negócio. De ter conhecimento, de falar com base em alguma coisa que eu já vi, que eu já vivi, né? Então, hoje eu posso ver isso. Eu acho que se nós continuarmos insistindo, e se com o apoio de vocês agora, né? Aplicador, Robertinho, você é representante de uma grande empresa de produção e que disponibiliza no mercado. Juntar essas ideias nossas e começar a lutar para que haja um mercado bem formado, bem decente, com princípios, com normas adequadas, isso que é problema vai deixar de ser. Ô Domingos, a gente já tá se unindo, porque isso daqui é para isso, meu. Que bom. Isso aqui é para isso. Exatamente. O podcast, ele surgiu pra gente difundir esse tipo de conteúdo. E a gente tá sentindo que não é só no nosso meio. São vários temas. No nosso meio da impermeabilização, reforço, né, que é onde a gente tá mais inserido. Mas todo mundo que a gente tá chamando tem essa mesma dor. Porque a gente... tem chamado as pessoas e todo mundo quer. Fala assim, eu quero ter um concorrente de nível, de qualidade. Eu tô aqui para entregar uma qualidade para o mercado, me marcou muito aquela história de não vou fazer muito bom, mas não vou fazer porque vou ficar na sua mão. Né? Não, hoje eu posso dizer, né? Se eu aplicasse manta ainda hoje, que não aplico mais, por causa daqueles problemas que eu já falei, né? A administração, a venda, né? Eu me dei melhor, não ganho dinheiro, mas pelo menos eu vivo uma vida tranquila. Legal. Então é assim que se faz. E vai ter, vamos chegar ao momento. O mercado, ele já vem evoluindo bastante, do meu ponto de vista, assim. Uma prova disso é isso, né? Então, a gente começa a ter peças pré-fabricadas, aonde você vai tirando os pontos que a gente tinha dificuldades e pontos falhos pré-fabricados. Então, você começa a diminuir ainda mais a incidência de um eventual problema dentro do sistema. Então, eu acho que a gente está caminhando certo com o sistema de PVC. A gente tem que aproveitar, não jogando confete para cima para cair na minha cabeça, não é isso que eu quero. Mas a gente tem que aproveitar essas dificuldades e desenvolver a coisa dessa forma, né? De fugir um pouco o tema aqui, é que você começa a falar e pensar numa coisa, né? Mas é assim, daqui a pouco eu lembro, eu retomo o assunto. Quando nós estávamos falando aqui, eu ia falar de um caso que seria como que fala? Quando você retrocede, pegar uma moda passada e começar a usar de novo. Nós fazíamos a soldagem eletrônica, né? Era um serviço de alfaiate. Você ia lá, media o reservatório d'água, por exemplo, né? Via todos os detalhes, tirava, continuava usando o reservatório do jeito que vinha usando. Geralmente isso é em reforma, né? E ia pré-fabricando ele dentro do galpão. Eu parei de fazer isso faz tempo por causa desses inconvenientes. A solda eletrônica é muito legal, mas tem
os seus senões, Seus né? detalhes. Seus detalhes que não são tão, contraindicam um pouco, né? Isso pode gerar muita discussão ainda, mas com bons argumentos a gente consegue, né? Ou até se convencer de que não dá para Aperfeiçoou. aperfeiçoar aqui e ali, né? Então, eu acho que vai chegar o tempo que a gente vai... O pré-fabricado tá vindo e vai vir forte, né? Para tudo. Tudo o né? sistema, né? Eu digo pré-fabricado, não digo tanto na construção a seco, né? Acho que vai dominar o mercado porque a mão de obra vai acabar, né? Nessa Acho esteira, que aos nessa poucos tá- esteira da distribuição, né, especializada e tal, visando um mercado mais do miudinho ali, entra também a produção desses detalhes e, dentre eles, aquele negócio de adquirir a chapa colaminada da fábrica e ter lá na lojinha desse distribuidor uma maquininha que corta, que dobra, uma guilhotina. Já vende pronto. Já vende Como pronto. pingadeira, Aquele rufo e furado, tudo mais, mesmo. né? Sei. Só, acho que introduzindo, porque às vezes tem gente que não conhece o sistema, mas, meu, a MC, ela tem alguns conteúdos de manta de PVC no site dela, no YouTube também, a Prime tem também conteúdos no Instagram, né? Tem na Kimi também, mas eu acho que na Kimi, como a gente abrange muitos os sistemas, eu acho que na MC você vai encontrar um negócio legal. E, meu, o Domingos também, se entrar em contato, ele tem esses cases, eu acho que ele vai ficar à vontade aí para apresentar para vocês. Claro. Ô Domingos, que você... Vamos lá, meu. Eu acho que a gente já tá no caminho aqui da conversa, mas que dica que você dá hoje, no cenário atual, para alguém conseguir entrar dentro desse mercado do PVC e para alguém escolher um sistema de PVC para adquirir, meu? Esses dois pontos aí. Primeira coisa que queira fazer, mas tem que querer de verdade. E querer fazer não é querer ganhar dinheiro. De inicial. Muitas vezes você vai passar um tempo sem ganhar dinheiro, mas posso assegurar que não é grande esse tempo, né? Principalmente nos dias atuais, o retorno vem rápido. Mas vem rápido se você não cometer o deslize de fazer de qualquer jeito. Quem faz de qualquer jeito hoje? Quem faz sem adquirir uma tecnologia adequada, sem procurar os caminhos corretos, geralmente, infelizmente, eu falo isso com tristeza, tem quebrado a cara. Né? Então, você quer fazer? Faça bem feito, procure a MC, procure o Robertinho, procure a gente, que nós vamos passar essa experiência. Como eu disse, já quebrei a cara, você não precisa quebrar de novo. Né? Quem fez lá uma obra que não deu certo, né? Senão, ninguém nasceu sabendo. Sim. Né? Não adianta inventar, isso aqui é tão simples, eu vi o cara fazer, eu vou fazer também. Não é assim, não é assim. Né? Tem os detalhes, tem a tecnologia adequada. Então, a primeira dica é essa. Você vai fazer, então queira fazer bem feito. É outra coisa. Na impermeabilização, e muito mais ainda no revestimento, roofing e waterproof, que são os sistemas utilizando material sintético, não tem 99%. Ou você faz tudo completamente e se garante, e isso é possível, gente. Falar, não, mas o brasileiro tem muito isso, de achar que, não, isso tá bom assim, né? Não tá bom, mas tá bom. Não, isso não existe. Posso aproveitar o gancho? Em uma dessas obras que eu fiz um térreo, era uma obra de quase 12 mil metros quadrados. O pessoal ia fazer era um jardim estilo francês, eles iam ter um aterro na laje de quase 1,5 metro para poder plantar as árvores e tudo mais. Tinha, acho que era 6 juntas de dilatação nessa obra. Eram 5 torres. E aí a gente conseguiu as reuniões iniciais de fase de projeto ainda, porque o meu sócio ele tinha uma proximidade com o dono da construtora, tal, então ele deu bastante abertura para a gente conversar. A gente chegou a fazer o projeto da impermeabilização, todo o detalhamento também. E quando a gente começou, a gente planilhou também
toda a parte de impermeabilização. Então a gente entregou o projeto e planilha orçamentária já para ele ir para o mercado. Tudo. E aí ele deu um retorno pra gente falando que tava faltando o item calha. Eu falei assim, que item calha? Eu falou, não, é que eu já considero calha para colocar embaixo de todas as juntas de dilatação e destinar pra tubulação de drenagem. Ele já conta com o vazamento. Aí eu... Certeza que vai vazar. Não, eu falei assim, não, tem coisa errada aí. Falei, você tá contratando um projeto. A gente tá fazendo um puta de um sistema pra passar por cima das juntas de dilatação e tudo mais. E você já tá admitindo que vai vazar? Não, você começou errado já. Já começou errado. Olha, tanto é verdade tudo isso que nós estamos tratando aqui, que quando eu comecei na impermeabilização, eu visitei muitos prédios, né? Quantos e quantos condomínios eu entrei por aí, né? E era a coisa mais comum que existia naquela época, era você passar embaixo de junta de dilatação e tinha aquelas calhas, né? Sim. Até hoje, né, Silvio? Tem até hoje. Eu acho que até hoje tem, mas eu tenho a impressão que vem diminuindo. Eu não vou lá mais como aplicador, então eu não estou tão assíduo, né? Nesse mercado aí. Mas eu acho que diminuiu bem. Ah, sim, eu acho que para as obras novas com certeza diminuiu. A própria normatização da impermeabilização em geral, né? Sim. Como também eu acho que hoje a gente encontra é muito comum isso para o síndico, porque ele ainda não tem o conhecimento, né, dessa parte e nem da responsabilidade, né? E aí, às vezes é mais cômodo ele colocar uma calha porque tá pingando num carro lá e pode gerar dor de cabeça. Um condômino lá vai custar muito mais caro, né? Essa calha. Mas eu também acho que isso daí vem diminuindo bastante. Essa aceitação do vazamento. E isso reflete um aprimoramento do mercado do trabalho. Né? E hoje as informações estão fáceis, né? Então, o próprio cliente, ele olha que está morando no prédio e vê aquilo vazando, ele sabe que a armação pode ser, né? Pode acabar correndo, corre risco de ruptura e causar outras patologias aí. Então, acho que todo mundo fica mais alerta, né? É verdade. Boa. Beleza? Chegando nos finalmente, né? Espero ter contribuído de alguma forma, né? Sempre. Eu me perdi um pouco aí mas foi o pioneiro no PVC, né? Pô, é verdade, meu. Pioneiro. Você começou a batalhar por esse mercado que a gente defende aqui hoje, pô. De certa forma. No Brasil foi o pioneiro, né? No Brasil, sim. Pode dizer que sim. Devo isso ao David Williams, né? Por ter trazido a Sansui, conhecimento. por ter me dado a oportunidade na época de fazer parte daquela equipe. Não, e a Sansui continua aí, né? Continua. Às vezes não é tão o foco deles hoje em dia, né? Mas continua aí. Como eu disse, né? Eles têm tantos mil itens lá para fabricar e cuidam desse mercado, que é o mercado deles. A manta é só mais um, né? E assim, quem quer realmente aplicar o PVC, né? Eu contratei o Domingos, ele que me ensinou o início. Cara, vale a pena a consultoria, sim. Pegar o negócio por completo. Não pedir para ele ir lá e só explicar como é que solda, que a gente já viu que isso não dá certo. Pega a consultoria completa, entende como que faz, entende o que é cada detalhe. Porque é um material que vai viabilizar financeiramente, mas você vai ter que investir para aprender a fazer bem feito, né? Tempo e dinheiro. Não tem jeito. Faz direito, né? Aproveitando, então, já que você tocou nesse assunto, segue o Domingos lá no LinkedIn, manda mensagem para ele. A gente vai deixar os contatos do Domingos também na descrição do telefone, vídeo. né? A gente coloca o e-mail, coloca o telefone. Mas eu posso falar agora também. Pode falar. Fica à vontade. O e-mail de lado, N de navio, Capobianco, que é o meu sobrenome. Que é o nome da sua empresa, né? DN Capobianco Revestimento. Isso, mas só o DN Capobianco, @gmail.com é o e-mail. Legal. Tá? O meu telefone, posso falar também? Lógico. 11 é o DDD de São Paulo, 99224-9294. Boa. Fechou. Entre em contato lá com o Domingos se você tem interesse do sistema. E é assim, o que eu falo para todo mundo, Domingos, quando eu tô vendendo essa ideia. O legal do PVC é que ninguém é dono da verdade. Não. O PVC existe tanta nuance, tanto detalhe que você pode aperfeiçoar, que, a gente tem conversado bastante aqui de alguns sistemas diferentes que a gente pode começar a adotar, e que a gente está estudando para isso.
que aí estão os detalhes, aí estão os pulos do gato. Você sabe que Ou de preço, produtividade e tudo uma mais. coisa assim, enfim, cada obra que eu, praticamente, cada obra que eu passo por ela acompanhando, fazendo algum trabalho para os meus amigos e clientes, né? Uhum. Hoje em dia, eu aprendo uma coisa nova. Eu acredito. Desenvolvo uma coisa nova junto com eles. Os meninos, né? Fui lá na represa de Piracaia, uma obra grande lá, do meu amigo lá de Campinas. Uhum. Acho que eu posso falar o Armani, Ah, o João? o João Armani, Uhum. e ele colocou um pessoalzinho lá, eu fui lá ensinar eles a fazer um acabamento no entorno de uma clarabóia, uma coisa assim que tinha lá, né? Uhum. E tinha lá uma calha feita no OSB, na madeira ali e tal, Tá. e no finalzinho da calha tinha um ralo, né? Eu pedi para mudar o ralo um pouquinho mais para o meio, porque estava muito encostado, aí é mais Dá um difícil de fazer o acabamento ali. Pois bem, quando esses meninos, eu orientei, você pega a régua, mede aqui, mede ali, marca, é importante quem for aplicar, né? Por mais que não tenha tido escolaridade e tal, mas aprende agora. Uhum. Ó, mais uma oportunidade para você se dedicar a aprender. Pega uma planchetinha com a folha de papel, risca e rabisca. Eu ensino o começo disso para o pessoal, né? Você ensina, rabisca, você desenvolve. Quando os meninos lá do Armani viram aquela peça pronta, eu pensei que os meninos de alegria pular da laje para baixo. Ficaram tão felizes, rapaz. E é uma coisa que, sabe, isso dá satisfação, isso é gratificante para mim, né? Legal. Gente, né? É muito bom você ver que você mostra a solução e a solução, quer dizer, não precisa nem mostrar, você dá o caminho e a solução aparece lá na frente. Perfeito, perfeito. Tá bom? É isso. É o difundir conhecimento aí, né? Isso é importante. E é a missão que eu peguei para mim nesse mundo aqui. Legal. Obrigado, Domingos. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pessoal, Isso aí, gente. mais uma vez, agradecer a IMC, né, pelo patrocínio, por acreditar na gente, acreditar nisso que a gente está fazendo, ajudar a gente a chegar mais longe aí, Sim. chegar a mais pessoas. Sim, né? E lembrar que a MC tem toda essa parte, né, do PVC também. Quem tiver curiosidade pode procurar a MC, que ela vende, né? É isso aí. A IMC, ela tem alguns componentes, né, mas tem a manta também. A IMC, ela tem alguns conteúdos técnicos, né? Ela dá toda a introdução do sistema, mas ela não dá Eu acho importante treinamento. dizer que, diante de tudo aquilo que a gente falou aqui, a MC, embora ela tenha produtos para impermeabilização, Uhum. a parte de PVC é dedicada ao PVC. Sim. É PVC não é PVC para fabricar toalha de mesa, Exato, para fabricar brinquedo inflável. É focado focado, naquilo. Então, é isso que leva a gente a confiar na MC e usar os produtos e sabe que tem assistência, né? Quando Isso, precisar. E todos esses componentes também tem na Kimi, né, Érico? A gente tem uma parceria, né, da GeoRevest, eles denominam isso daqui de GeoParts, né? Então isso daqui acaba facilitando também o serviço, Sim. né? Então eu tenho parte de fixação, de placa, tubulação que você consegue utilizar e tem toda a parte de descida de prumada também pronta, que são os detalhes aí que facilitam, né? E agora a Kimi tá vindo também com filme lá, né? É. Chegou, viu? O Robertinho, ele já deve ter apresentado para você uma dificuldade que a gente tem do sistema de PVC é entrar com o Holiday, né? Sim. Pra achar Robertinho a falou. perfuração. E porque assim, o que acontece? Dependendo do substrato, ele isola o substrato e você não consegue ter a condutividade. conexão da corrente. Geralmente isola. E aí o Robertinho foi meio professor MacGyver lá tal, e desenvolveu um revestimento, que agora a gente está fazendo a representação lá pela Kimi. Então você coloca uma fita aluminizada, né, uma manta aluminizada, bem baixo. espessa, por baixo do sistema, A emenda. e aí ele consegue dar a conexão, fazer essa detecção. E aí a Kimi tá conseguindo agora, né, praticamente revender todos os componentes aí da... Hoje eu acho que a Sim. gente tem todos os sistemas que precisa do PVC, meu. Eu acho Isso aí. que a única coisa que a gente ainda não tem é a parte de fixação,
que a gente já tá vindo também. tá estudando aí para Domingos, começar. gostou da fixação lá, Domingos? É bom, né? Muito bom. Isso, inclusive, acaba é aquilo que eu falei, né? Todo dia você tem uma coisa nova para apresentar. O PVC é quase infinito, Exato. quase infinitas as possibilidades, né? De Exato. você trabalhar. É isso aí. Boa. Tá bom? Pessoal, segue a MC lá, acompanha o conteúdo deles, segue a gente, compartilha tanto no Instagram, LinkedIn. A gente está devendo terminar a nossa página no LinkedIn, na verdade, né? Isso. Mas a gente vai terminar também, começa a seguir a gente lá assim que possível. E no YouTube. Valeu, obrigado. Fechado. Valeu, gente. Até a próxima, Domingos. Obrigado. Obrigado por Valeu, Eu que Domingos. agradeço. Valeu, pessoal.